Olá, tudo bem? Durante o primeiro semestre do ano, nossa taxa de câmbio se enfraqueceu frente ao dólar por aproximadamente 15,5%, saindo no final do ano passado de uma cotação de 4,86 para chegar ao final de junho a uma cotação de 5,59, praticamente 5,60. Esse enfraquecimento tem sido discutido por muitos e causa grande desconforto, seja na academia, seja no mercado financeiro, seja no mundo político. As narrativas sempre são fáceis de serem criadas, porque, em geral, tirando casos mais extremos, elas fazem sentido. Uma hora é a discussão de preços de commodities, outra hora é o dólar no mundo, outra hora são movimentos do diferencial de juros, outra hora são os riscos domésticos. Tudo, individualmente, parece fazer sentido, mas a discussão é, de fato, se isso sobrevive a uma avaliação um pouco mais organizada do que é a contribuição de cada um desses fatores para o movimento da moeda. O grande complicador de analisar a moeda é que é exatamente isso. Você tem uma série de questões que se mexem ao mesmo tempo. E extrair a resultante desses choques múltiplos é naturalmente muito difícil. Nós desenvolvemos uma metodologia que procura fazer exatamente isso, separando o comportamento da moeda, a variação que existe num determinado período de tempo, em fatores domésticos, fatores externos e no diferencial de juros. Essa metodologia pode ser aplicada para qualquer tipo de moeda, e em cada uma delas você vai ter um determinado tipo de fator global que vai entrar na conta, e um diferencial de juros que vai entrar na conta, em função das características do país. No caso brasileiro, nós temos como fatores globais que entram no nosso exercício a força do dólar no mundo, medida pelo DXY, os preços de commodities, medidos pelo CRB, a Treasury longa americana, a Treasury de 10 anos americano, ou seja, um indicador de juro longo do mundo, e o risco Brasil. Para além disso, temos o diferencial de juros de um ano entre a economia brasileira e a economia americana. Um desavisado poderia imaginar que o risco Brasil é um indicador doméstico, mas na verdade nós temos que tomar um pouco de cuidado. De fato, ele está medindo o risco Brasil, mas há movimentos de risco que podem ocorrer simplesmente porque houve, por exemplo, um aumento da aversão ao risco no mundo emergente. E isso não teve explicitamente nada a ver com alguma coisa que tenha ocorrido aqui dentro. Então nós temos um outro esforço adicional que é separar dentro do risco Brasil a componente que não é explicada pelo mundo. Essa componente, fator estritamente doméstico, associado ao risco Brasil, é que nós chamaremos de fatores domésticos que afetam a taxa de câmbio. Fazendo toda uma grande conta, na verdade, tem muita econometria envolvida, muita estatística envolvida, o que nós conseguimos extrair é que o movimento que ocorreu nesse primeiro semestre do ano foi preponderantemente derivado de fatores domésticos. E nesse aspecto, a narrativa usual que se tem por aí acaba tendo uma confirmação nos dados. O que é interessante é que, tipicamente, esse resultado de fatores domésticos serem o principal indutor do movimento da taxa de câmbio não é um resultado comum no nosso modelo. Tipicamente é o mundo que determina o movimento e a dinâmica doméstica simplesmente tempera um pouco disso, por vezes ampliando os movimentos e por vezes comprimindo movimentos que são derivados do mundo. Esse resultado ele é muito importante porque ele destaca a particularidade que existe no atual momento da economia brasileira, onde uma série de ruídos e questões institucionais têm atrapalhado a percepção de risco e, portanto, o comportamento da moeda. Isso traz um alento, por um lado, que na verdade não é uma questão global, e nesse sentido nós temos algum controle sobre o que pode acontecer com a cotação da moeda. Também traz um desafio, que são questões que nós estamos produzindo e que, portanto, para acabar com esse efeito, temos que parar de produzir. Existe toda uma narrativa construída no entorno de questões institucionais que devem melhorar daqui para frente para que tenhamos um segundo semestre um pouco mais organizado do que pareceu ser o primeiro semestre do ano. Essa narrativa é do próprio governo, com a definição do decreto da meta contínua de inflação, eventualmente um contingenciamento fiscal que pode ocorrer agora em julho, e uma tentativa, que não sabemos se dará muito certo, de construção de uma agenda um pouco mais positiva no decorrer dos próximos meses. Nós somos um pouco céticos a respeito da capacidade de se entregar isso de fato. E, se mantido o padrão que temos observado recentemente no comportamento da moeda, e de novo, esse padrão não é o usual, se essa narrativa não tiver sucesso,
continuaremos tendo uma moeda pressionada de hoje até o final do ano. Resta esperar o que vai ocorrer, tanto no mundo quanto no Brasil, para avaliar quais serão as contribuições de fatores domésticos, fatores externos e do diferencial de juros para o comportamento da moeda. Mas, nesse momento, há um certo tom de disfuncionalidade. E a culpa, entre 30 aspas, para o desempenho tão fraco da moeda nos últimos tempos é prioritariamente nossa. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreve no nosso canal e acompanhe os conteúdos que a BRCG disponibiliza nas redes. Muito obrigado e até a próxima.